ainda fazendo tratamento no Vaticano. Nas últimas semanas fez 2 ou 3 aparições públicas rápidas e agora essa notícia de que ele não resistiu à fraqueza, não resistiu às sequelas dos problemas que enfrentou e morre aos 88 anos. Breaking news da CNN Internacional agora e também é capa do Corriere della Sera. Inclusive o nosso colega Gustavo Gossen estava acompanhando e já compartilhou nas redes. Também já o portal G1 também traz essa informação. Morre Francisco, Papa de hábitos simples que lutou para mudar a igreja. Destaque, começa a ganhar as capas dos principais portais nessa largada de terça-feira pra gente aqui no Brasil, Macedo. De segunda-feira, perdão. Sim, é notícia que, sem dúvida alguma, é notícia internacional, notícia do dia, notícia do fim de semana. Esta informação que nos pega a todos de surpresa, na medida exatamente em que o Papa ontem havia participado dessa missa, dessa atividade que marca a passagem da Páscoa lá no Vaticano, junto à Igreja de São Pedro, e em função disso todos davam o Papa como em estado de saúde, se não tranquilo, mas de plena recuperação, que estava indo em frente. E agora essa informação de que ele não resistiu e morreu no Vaticano. Uma bênção papal da Páscoa, que é a principal bênção do Papa de todas as celebrações da Igreja Católica. Era até isso divulgado, explicado ontem, quando ele apareceu. Ele escreveu uma mensagem longa de Páscoa que foi lida por um cardeal. Ele apenas proclamou a bênção final depois dessa celebração, falando com dificuldade ainda, e aí se chamava a atenção na imprensa internacional e também por parte dos especialistas na cobertura do Vaticano de que a voz dele era fraca e que ele aos poucos vinha também reaprendendo a respirar sem a ajuda de nenhum tipo de equipamento, em função do longo período em que ficou com respiração artificial. Então ele estava com um serviço também de fonoaudiologia para aos poucos continuar a falar e respirar numa condição que pudesse estabelecer uma comunicação mais efetiva. Recebeu inclusive o vice-presidente dos Estados Unidos, fotos que foram divulgadas numa reunião íntima dele com o J.D. Vance no Vaticano, e foi uma aparição no domingo de Páscoa que elevou inclusive o otimismo para a recuperação dele, sem nenhum tipo de equipamento para respirar, permanecendo, fazendo inclusive aquele trajeto com o Papa Móvel, distribuindo bênção para aqueles milhares de fiéis que lotaram a Praça de São Pedro. E agora, gente, para nós no Brasil, acordando com já o Breaking News internacional da CNN, com o Correio da Série, agora ganhando também as redes, inclusive brasileiras, como a Globo News, a morte do Papa Francisco aos 88 anos. Eu tive inclusive, Macedo, em Buenos Aires, no período de fevereiro, em que ele teve o estado de saúde dado como crítico, e ali então era uma situação, pela palavra crítica ter sido usada pelo próprio Vaticano, dada por muitos como final da trajetória do Papa Francisco. Se recuperou, apesar daquela situação, e a gente já percebia na Argentina muitos dos conterrâneos do Papa atentos e orando pela saúde, pelo restabelecimento da saúde dele, que nas últimas semanas parecia avançar bem. Segundo o jornal Corriere della Sera, publicação da Itália, a morte do Papa se deu às 7h35 hora local, que equivale às 2h35 pelo horário de Brasília. Ele estava em Roma, na Casa Santa Marta, para onde havia sido transferido após ter sido internado no Hospital Gemelli. É a notícia que está estampada aqui no site do Corriere della Sera, que é um dos principais jornais italianos. Que já traz alguns detalhes, mas não explica exatamente como foi a evolução entre a situação de poder participar de uma cerimônia pública, ainda que com a voz fraca, ainda que com limitações, para uma regressão no estado de saúde que causasse a sua morte durante a madrugada. Papa que foi eleito após o seu antecessor,
numa situação inédita no mundo moderno, no mundo contemporâneo, ter renunciado ao posto de Papa, pelo que a Igreja durante um bom período viveu com 2 papas, o Papa que havia se retirado, né, que havia renunciado, e o novo Papa, o Papa argentino, o primeiro Papa das Américas, o Francisco, que foi eleito em 2014, né? 2014 foi a eleição de Francisco, se não estou enganado aqui na minha memória. Mas foi isso, né? Foi a cobertura que o Daniel Scola fez pra gente naquela época, foi Sim. a eleição que surpreendeu o mundo pelo fato de ser um Papa sul-americano, né? Pela primeira vez na história saindo da Europa, e o Papa sendo eleito tendo origem na Argentina, tendo origem em Buenos Aires. E agora as imagens, claro, recuperando toda a trajetória, como ainda cardeal Francisco Bergoglio na Argentina. 2013. Isso. Só para mim corrigir aqui, na memória falha, mas é isso, 2013. O Papa Francisco, cujo nome de batismo é Jorge Mário Bergoglio. Jorge, né, em espanhol, isso. Mas pra gente aqui, Jorge Mário Bergoglio, tornou-se Papa no dia 13 de março de 2013, após o conclave que elegeu o primeiro pontífice sul-americano da história. Ele sucedeu o Papa Bento XVI, que havia renunciado ao cargo em 28 de fevereiro daquele ano. O Papa Francisco foi o Papa número 266 da Igreja Católica Romana e, obviamente, agora, na medida em que passarem os atos fúnebres, haverá um novo conclave para a escolha do Papa número 267 da Igreja Católica. 5h17, nós temos um áudio do Papa que foi gravado quando ele esteve aqui no Brasil, em 2013, no Brasil. Ele pediu para não esquecerem e rezarem por ele, né? Quando esteve aqui em 2013, na Jornada da Juventude, pouco tempo depois de ter sido escolhido. Vamos ouvir este áudio do Papa Francisco na sua visita ao Brasil. O Papa vai embora e lhes diz até breve. Até breve com saudades. Eles pedem, por favor, que não se esqueçam de rezar por ele. Este Papa precisa da oração de todos vocês. Abraço para todos. Que Deus les abençoe. Recém iniciando o seu papado, o Papa Francisco indo embora e pedindo para que as pessoas não esquecessem dele, rezassem por ele. E agora, né, vai haver uma oração bem diferente. O povo católico vai orar pela alma, pela memória de Francisco, o Papa que morre aos 88 anos em Roma nessa segunda-feira. 5h18, nem deu tempo de dar bom dia para o Cléo Kuhn, que está conosco também. Fala, Cléo, bom dia. Bom dia, Macedo, bom dia aos ouvintes. Uma notícia triste, mas fazer o quê, né? O homem devia estar sofrendo há um bom tempo, né? Teve problema sério de saúde e os próprios médicos admitiram, depois que ele recebeu alta, que em certo momento eles estavam preparados para, a morte do Papa, né? Dada a gravidade do estado de saúde quando ele teve aquela dupla pneumonia. Isso. Mas que aí o organismo dele reagiu e eles tiveram condições de, com base em muitos remédios, fazer com que a saúde melhorasse a ponto dele ganhar alta e voltar para o Vaticano, com orientações de que mantivesse distância de grandes públicos, não participasse de grandes atividades, enfim. O Papa, não sei se atendeu a essas recomendações, porque ele fez 3 aparições públicas rápidas, mas manteve, por exemplo, reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos. Não sei se isso estava autorizado pelos médicos ou se ele forçou a barra naquela de, enfim, era o Papa, tinha compromissos a atender e mesmo com a saúde debilitada tinha que seguir em frente. Mas o fato é que, depois de ter participado ontem das celebrações da Páscoa, nesta rápida aparição pública, a notícia de que, menos de 24 horas depois, ele não resiste à sua saúde e morre em Roma, morre no Vaticano. A questão de uma semana atrás foi na semana que passou mesmo, Macedo. O Papa, inclusive, recebeu numa cerimônia no Vaticano bastante emocionada
toda a equipe médica que o tratou no hospital. Foi uma cerimônia de agradecimento, foram dezenas, né, de médicos, enfermeiros, técnicos, e o Papa, claro, sempre com a ajuda de um microfone que ele mesmo não segurava, né, mas um dos seus auxiliares mantinha bem próximo de sua boca para ele poder falar e aí ser ouvido em toda a sala. Uma cerimônia que teve um clima de emoção, de agradecimento, e os médicos sendo entrevistados depois na saída, né, falando que eles davam a situação de Francisco em determinado momento, ela foi dada como final, naquele período lá de fevereiro, dizendo que inclusive tinham que em certo momento estavam preparados para deixar na visão, nas palavras deles, deixar o Papa partir. Isso. Porque ele já não reagia mais aos medicamentos e lá pelas tantas eles se perguntaram se valia a pena insistir em algo que não estava dando resposta. Mas seguiram, aí houve uma reação e no dia 23 de março o Papa deixou o hospital após 38 dias de internação. Aí ele voltou para o Vaticano com exigências, por exemplo, de fisioterapia respiratória e motora permanente, além de suporte com oxigênio. E desde então vinha dando sinais de que estava se recuperando, né? Tanto que teve essas aparições públicas, como a de ontem, e até reuniões recebendo autoridades, como foi o caso do presidente dos Estados Unidos, do vice-presidente dos Estados Unidos. 5h21, 5h21. Não sei se na Central de Jornalismo Gustavo Gossen já tem mais informações vindas das agências, dos portais internacionais sobre o que, enfim, provocou essa recaída do Papa a ponto dele morrer no hospital. Bem, Macedo, bom dia para ti, bom dia para todos. Também estou acompanhando aqui, não diz exatamente como é que se deu esses momentos, né? Até lá no Corriere della Sera, que eu estou acompanhando também, fala o artigo, assim como todos os portais, né? Ainda em atualização, só reforça, né? Que quem deu a notícia no comunicado oficial, Cardinal Farrell, né? Às 7h35, como tu disseste, Papa Francisco torna a casa do Pai. Mas a gente está aguardando mais informações. No Twitter oficial aqui do Vaticano, também tem um texto aí um pouquinho mais longo. Aí, nessa manhã, o Bispo de Roma, mas não traz outras informações, só aqueles cards, né? 1936, 2025 para o Papa Francisco, estava na Casa Santa Marta, né? Não estava no Hospital Gemelli, onde ele esteve internado por 2 semanas. O porta-voz, né, no caso, que eles chamam de Camerlengo, né? O Camerlengo do Vaticano, Cardeal Kevin Farrell, foi quem deu a notícia. Queridos irmãs e irmãs, é com profunda tristeza que comunico a morte do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, 2h35 pelo horário brasileiro, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja. Farrell continuou, ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino, concluiu a declaração do Carmelengo do Vaticano, o cardeal Kevin Farrell, que foi quem anunciou a morte do pontífice. Ele ficou 38 dias internado no Hospital Gemelli, recebeu alta no dia 23 de março e, como a gente tinha dito aqui, nas últimas semanas dava sinais de recuperação, ainda que lentos, inclusive com essas aparições públicas que provocavam grande alegria, grande satisfação e alívio entre os fiéis católicos, não só aqueles presentes lá em Roma, nas aparições, né, junto à igreja de São Pedro, no Vaticano, Isso. mas a todos os católicos mundo afora que torciam pela recuperação do Papa. E que chegaram a dar essa recuperação como um sinal de bênção, de milagre, como a gente já falou, o estado crítico a que chegou a saúde. Olha, o próprio Vaticano, quando divulgou o estado crítico a gente sabe, né? Aquele antigo
os médicos, né, no tempo antigo diziam, né, a gente cresceu ouvindo falar, fulano está desenganado. Era algo logo antes de uma notícia, na maioria dos casos, ruim para as pessoas. E se usa essa palavra Estado crítico. Quando veio o Estado crítico do próprio Vaticano, ali mesmo houve toda uma movimentação já para, inclusive, dar encaminhamento para os momentos pós-falecimento de uma figura tão importante. E houve essa recuperação, e isso encheu, como você falou, Macedo, de esperança e até uma renovação de fé de muita gente, o Estado que foi crítico e que acabou se recuperando, inclusive, com a saída de um Papa. Olha, me chamou a atenção quando ele fez aquela primeira aparição na sacada do hospital, Macedo, Cléo, ouvintes, me chamou a atenção a sagacidade e a consciência da localização do Papa. Ele foi numa sacada, claro que a aparência dele era uma aparência cansada, uma aparência de quem acabou de sair da cama, do leito mesmo, mas olhando para o público, e lá no meio da multidão tinha uma mulher com um buquê de flores, e ele olhou e falou, apontando lá para aquela senhora, que linda aquela senhora lá com aquele buquê de flores amarelas. Nossa, olha a visão e a consciência espacial dele, quer dizer, mostrava que do ponto de vista cognitivo, o Papa estava nas suas perfeitas condições, tanto que mesmo internado assinou uma série de documentos e uma série de ordens mostrando que mesmo no hospital jamais deixou a sua posição burocrática, a posição de decisão do Vaticano e da Igreja Católica. Verdade. O jornal Clarim, principal jornal da Argentina, é bem sintético, com a manchete no alto da capa. Morreu o Papa Francisco. O argentino Jorge Bergoglio faleceu aos 88 anos. E aí, uma foto de lado a lado da tela aqui, com o Papa em Roma, com a mão erguida, a mão direita erguida, mas uma foto aqui do período em que ele estava saudável. Eu acredito até que tenha sido foto da época da eleição. É a notícia que está na capa do Clarim, que é o principal jornal da Argentina, obviamente país onde a notícia vai ter uma repercussão muito grande, né? Até maior que em outras partes do mundo, exatamente por ele ser argentino e também por todo aquele caráter passional que envolve os argentinos nessas horas, né, Leandro? Imagino a Praça de Maio em frente à Catedral Metropolitana, a Catedral de Buenos Aires, onde Papa Francisco, o então Jorge Bergoglio, exerceu boa parte da sua atividade na igreja. Imagino que vai ser um ponto de peregrinação até. A própria catedral, viu, na entrada, Macedo, tem todo um mural com fotos e com a trajetória do Papa Francisco, antes cardeal Bergoglio. Existe até um pequeno museu dentro da catedral com um pouco da história do cardeal Jorge Bergoglio, que se tornou um patrimônio argentino, sendo o primeiro Papa latino-americano. Então a catedral, ela tem um espaço todo dedicado à história de Francisco, à sua trajetória. Tem uma outra praça também em Buenos Aires que tem uma marca de presença do então cardeal Jorge Bergoglio, porque ele costumava fazer missas, cerimônias abertas com milhares de pessoas, sempre muito ligado a uma atividade assistencial. Isso deu uma marca muito forte para Francisco em Buenos Aires. Era um cardeal, um integrante da igreja, do alto escalão da igreja, que tinha uma presença muito forte nas periferias, fazendo várias missões nas periferias e visitas também, campanhas para as pessoas menos favorecidas no entorno de Buenos Aires, em torno daquela pobreza que tem como toda a grande capital latino-americana. Essa, sem dúvida, é uma das marcas de Bergoglio na Argentina, que vai, sem dúvida, já está tocando os portenhos e os argentinos de uma forma bastante especial. Leandro, eu tenho aqui o áudio. Vamos ver se a gente consegue ouvir o áudio do cardeal Kevin Joseph Farrell, o carmelengo do Vaticano, anunciando a morte do Papa Francisco. Vamos acompanhar. Estou tentando reproduzir aqui, só um pouquinho. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato
a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Eu não sei se foi possível, porque o áudio estava um pouquinho baixo, mas enfim, esse é o comunicado oficial feito logo após a morte do Papa, que ocorreu às 7h35 pelo horário da Europa, horário italiano, 2h35 da madrugada pelo horário brasileiro. 5h30. E nós temos mais áudios, né? Lembrando o Papa Francisco, na sua passagem pelo Brasil em 2013, quando ele também rezou pelas vítimas do recém-ocorrido, né? Da recém-ocorrida tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Vamos ouvir. Con la cruz, Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultad y que lloran la trágica pérdida de sus hijos, como en el caso de los 242 jóvenes víctimas del incendio en la ciudad de Santa María a principios de este año. Rezamos por ellos. Aí a fala do Papa durante a sua visita ao Brasil em 2013, quando ele aproveitou em um dos momentos das suas manifestações para fazer essa saudação e essa oração especial para as famílias vítimas das 242 vítimas da tragédia da Boate Kiss. Nós temos uma primeira autoridade que se manifesta, talvez seja a primeira, né? Que é a presidente da União Europeia. É isso, hein, Gossen? Isso, Macedo. A Ursula von der Leyen publicou aqui nas redes sociais, no Twitter ou X, né? Hoje o mundo lamenta o falecimento do Papa Francisco, ele que inspirou milhões, muito além da Igreja Católica, com sua humildade e amor tão puro pelos menos afortunados, digamos assim. Meus pensamentos estão com todos que sentem essa profunda perda, que eles encontrem consolo na ideia de que o legado do Papa Francisco continuará a nos guiar em direção a um mundo mais justo, pacífico e compassivo. Agora 5h32, Francisco, 88 anos de vida, quase 12 anos de pontificado, não chegou a completar 12 anos de pontificado, faleceu nessa madrugada em Roma, começo do dia lá.